Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live aqui no canal. Estamos aí no dia 29 de janeiro, 8 horas da noite, para bater papo literário. Opa, papo literário. Papo sobre saúde mental. Eu gosto de ser literário também, né, gente? Mas aqui, diferente dos autores, estamos conversando com psicólogas, psicólogos, terapeutas, enfim, psicanalistas. Para quem vem acompanhando, hoje é o terceiro dia da nossa maratona e a gente vai até o dia 6 com muito bate-papo sobre saúde mental, tá? Enquanto a nossa psicóloga não entra, já já vamos convidá-la. Eu tenho um recadinho para dar para vocês. A autora, roteirista, produtora Beatriz Hoffmann, da Litera, está aí engajada num projeto de filme independente chamado Cicatrizes do Silêncio. Esse filme é uma produção independente e conta com a colaboração de todo mundo que quiser participar. Ela está movimentando esse projeto para evidenciar, bater na tecla sobre a violência contra a mulher. No filme, a gente tem a personagem Clara, que vai levar a gente a refletir sobre os abusos sofridos, a superação e o poder do recomeço. A gente sabe que mulheres vítimas de abuso, de violência, seja verbal, psicológica, física, sexual, acontece a todo momento. Então, nós mulheres, principalmente da área da saúde mental, podemos fazer a nossa parte, contribuir com um projeto que é poderosíssimo para conscientizar, informar, encher todo mundo de informação e, claro, né, não deixar as vítimas desamparadas e esquecidas. Eu vou deixar nos comentários os links, tá? Para que vocês possam conhecer esse trabalho, esse movimento que a Beatriz está fazendo juntamente com o produtor e roteirista Luiz César Rangel. Então, vocês podem acessar não só as informações, mas também a própria Beatriz Hoffmann. Tá bom? Muito bem. Cicatrizes do Silêncio. Parabéns a todo mundo que está envolvido nesse projeto. Vamos agora falar sobre saúde mental? A gente vai hoje conversar com uma coautora, uma psicóloga que já esteve com a gente várias vezes. Ela está em várias antologias. Agora ela volta em Criança Interior. Olha que lindo! Esse aqui é o volume 1, a gente tem até o volume 2. E é óbvio que eu estou falando da Camila Sanches. Eu vou já passar o arroba dela aí para vocês. O pessoal que está entrando, sejam muito bem. Camila. Ai, que delícia ver você de novo, amor! Tudo bem? Eu estou ótima, você como sempre, lindíssima e poderosa. Bem-vinda! Como você, né? Tá dando só um pouquinho de falha aí, vê o que é. Tá falhando a internet? Não, agora não. Tua voz que tava. Vou colocar. Ai, eu ia até acender a luz, acabei esquecendo agora. Né? Tudo bem, querida? Que coisa boa te rever, acompanhar o seu trabalho pelas redes sociais, te ter nas antologias. Gente, Camila tá em 3 antologias, né, Camila? Sim, 3. Uhum. Tá. Aprender a dizer não. Isso. TDAH, Atenção em Movimento e essa daqui. Maravilha.
só agradecer pelo tempo, pela disponibilidade e por estar nos projetos daqui no canal, tá? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de participar com você. É sempre bom, é tudo muito leve, tranquilo, Eu né? Assim, adoro também, gente. Quem não assistiu às outras lives, tá gravada aqui no YouTube, no Instagram, no Spotify. É só dar uma acessada que vocês vão ver, tá? Muito bem. Para mim, tem um monte de gente nova chegando, principalmente aqui no Instagram. E antes da gente começar a conversar sobre o nosso assunto de criança interior, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, atuação, para o pessoal te conhecer. boa noite, Elisandra, lá também tá falando ali. O pessoal que tá falando boa noite, né? Bom, vou falar brevemente, assim, eu sou psicóloga clínica mesmo, trabalho clinicando, atendendo casos, né? Atendo presencial em Maringá, no Paraná, somente aqui, e online para todo o Brasil e para o mundo, né? Então, o mundo todo. Na realidade, hoje eu estava atendendo uma pessoa do Japão, por exemplo, literalmente do outro lado do mundo. Então, tem gente de todo mundo, assim, que eu sempre estou atendendo. Eu sou formada pela Universidade Estadual de Maringá, o meu foco central, eu tenho alguns focos, né? Mas eu trabalho bastante com ansiedade, com autoestima, né? Autoestima por dentro, com casais, com terapia de família. Isso é o que eu estou trabalhando mais atualmente, aí tanto online quanto presencial. Então, esse... Maravilha. Você é de qual lugar do Brasil? Maringá, Paraná. Do Paraná. Maringá. Cara, vai ter Bienal aí. Vai? Vai, vai ser a Será? primeira Bienal esse ano. Vai Será? ser, vai ser em Curitiba, se eu não me engano. Vai ser Ah, Curitiba, aqui no Paraná. Aham, Curitiba. Isso. aham. E vai ser a Não. primeira Bienal que eles vão promover. E a Uniclep vai estar aí. Que legal. Nossa, vamos saber. Vou ver, né? Porque aqui mais próximo para poder Ai, tentar. eu tive que escolher, ou eu vou para a Bienal de Curitiba, ou eu fico aqui no Rio. Aqui no Rio, além de ser muito perto da minha casa, foi considerado. Ai, gente, o ano do livro, essa Bienal daqui do Rio de Janeiro, a sede do Rio. Vai ter até roda gigante na Bienal daqui do Rio. Olha, Você enorme. acredita num Não, negócio não vai se desse? comparar. Daí é a maior. O resto são os filhotinhos, né? Que eles estão passando para E manter a. estão dizendo que essa em Curitiba vai ser um espetáculo também. Vamos ver, vamos aguardar, né? Mas eu não estava nem sabendo. Legal a informação. Para quem for daqui também do Paraná, o mais próximo, né? De Curitiba. Porque Pois aqui é Maringá. É a terceira maior cidade, a segunda ali entre. Aí depois de Curitiba. Curitiba é a primeira maior. Que é a então capital. já fica avisado pro povo aí, quem for, é mais final do ano. Aqui no Rio vai ser no meio, vai ser junho, eu estarei lá. Amarradona. Agora, Camila, me diz uma coisa, você, para criança interior, olha, gente, tem o volume um Dois agora. e tem o Do... volume 2. A Camila é da equipe do volume um. Já está à venda no site da Wiclap e no site da Amazon também. E a Camila produziu um texto cujo título é Crises de Ansiedade e Crises do Pânico. Uma visão a partir da criança interior. O que você quer dizer com isso, Camila? Bom, eu acabei pensando, falei, o que eu poderia falar sobre criança interior? Tem tanta coisa, né? E aí, na hora, eu achei interessante associar esse ponto, assim, achei interessante trazer diferente, que eu nunca vi alguém falando da criança interior, mas de outras formas. Então, achei que aqui iria abarcar, né, as crises de ansiedade, de pânico e como isso vem a partir da criança interior. Como isso se forma e como isso pode ser transformado a partir da criança interior. Essa era, assim, foi uma ideia que eu coloquei. Se diz o título, né? Quer dizer, a gente, quando passa por um processo
talvez traumático, né? Na infância, e leva isso para a fase adulta, onde a gente vê um colega nosso de faculdade, de trabalho, passando por crise de ansiedade, passando por uma crise de pânico. A primeira coisa que a gente pensa é: meu Deus, o que está acontecendo? Só que isso, gente, é resultado de coisas que a gente não resolve lá atrás. Tudo começa na infância, no útero, né? Dizem que no útero a gente já sente tudo. Uhum. Então a gente vem para esse mundo enlouquecido, passando pelo primeiro trauma, que é esse nascer. A gente está quentinho lá no útero. Daqui a pouco é um monte de luz, um monte de voz, gente batendo na gente, agulha entrando. É uma loucura. Quero voltar, né? Mas aí não dá, tem que seguir. Então, E aí você passa por isso e você segue adiante. E você vai acumulando ao longo da sua existência dores emocionais, traumas, onde lá na fase adulta você tem um resultado como crise de ansiedade, depressão. Depende muito do que você vivenciou, do que você vivencia. Então, para a gente entender tudo isso, a gente primeiro precisa entender essa definição do que é criança interior. O que é para você, Camila, criança interior? bom, tem várias formas de definir isso, né? Que também é bem complexo. Mas o que eu trouxe aqui definindo mais seriam, né? Até coloquei aqui, ó, vamos ver. As crenças profundas que vão se tornando verdades absolutas, ou seja, né? A criança interior é aquela parte criança que vai criando suas primeiras crenças sobre como funciona esse mundo. Se você vai ser protegido, se você vai ser amado, se você vai ser querido, se você é bem-vindo, se você não é bem-vindo, se as coisas vão ser difíceis, se elas vão ser fáceis. Então, é essa formação das suas ideias mesmo, das crenças que a criança forma e essas sensações que advêm disso depois vai prolongar até a vida adulta. Então, a criança interior é aquele pedacinho seu que foi formado no começo da sua vida, mas que vão ser crenças que vão trazer por toda a vida e podem perdurar. Por isso que a criança precisa muito de apoio naquela fase. Muito, se o desenvolvimento não é feito de forma correta, essa criança interior não vai ficar da melhor forma armazenada dentro de você, por assim dizer, né? Então, Para vocês verem como o negócio é sério, até na amamentação reflete a criança lá na frente, a adolescente lá na frente. A mãe que não amamentou aquela criança. Porque o que é a amamentação? É o aconchego, é a proteção. É quando o neném olha para aquela mãe apaixonada enquanto está mamando, aquilo é amor. Se aquela criança não passa por aquilo, ela está sempre chorando, porque ela quer amor, ela quer atenção. E isso ela sente de um jeito muito negativo quando ela não tem isso, quando ela não tem esse respaldo. Quando você vê, essa criança só sabe chorar, tem alguma coisa de errado ali. uhum, uhum, E, exatamente. Ela e é isso totalmente vai. independente, né? Pode E perder. isso, desculpa, Camila, pode falar. É isso mesmo. Você E é isso reflete lá na frente. A Camila diz o seguinte: existem os dois lados. O que descrevo como a criança feliz interna, ou seja, aquela que guardou as boas memórias positivas e de amor, e a criança ferida, aquela que armazenou todas as crenças ruins. Ambas possuem a energia ativa, atuante até hoje. Isso acontece muito entre irmãos. O irmão ganha mais do que o outro. Isso é uma forma dele se sentir excluído, rejeitado. Como é que ele vai lidar com essa emoção lá na frente? Na escola, exatamente. o teu irmão é melhor em português do que em você. Por isso que a Como é? ensinação. Uhum. Fala, pode falar. Como é que vai fazer?
Não, quem são responsáveis por fazer isso são os pais, né? Que são os adultos. Na verdade, quando era criança, você não conseguia fazer isso, né? Vem o adulto para organizar isso, em teoria. Deveria, pelo menos. Exatamente. Essa criança interior, ela já se fere aí. Ela já se sente inferior porque ela não é boa como um irmão, como um primo naquela atividade. Ela não escuta daquele adulto que cada um é bom numa coisa. E tá tudo bem ele não ser igual ao irmão naquilo. Ninguém fala isso para as crianças. Então elas pegam aquela inferioridade, colocam numa caixinha lá dentro, que vai ferindo ela toda vez que ela se depara com a situação. E a Camila fala: a criança ferida é aquela parte dentro de nós que não se sentiu amada, querida ou vista na infância. Ela sofreu e acumulou dor. Parece besteira esses exemplos, né, gente? Mas os detalhes acabam gerando uma intensidade de dor emocional que a gente só vai perceber lá na frente. Porque a criança só capta, ela é pura emoção. Ela só recebe tudo que o ambiente vai dando. Ela não tem como selecionar se isso é bom ou não. Então, se der coisa ruim, inevitavelmente ela vai abraçar, ela vai chorar, ela vai responder aquilo e vai ser algo que vai perdurar. Então, fica essa parte da criança ferida. Ferida porque ela foi machucada, negligenciada, igual eu escrevi ali também nesse trechinho, né? O pessoal ficar com vontade de comprar, né? Lá no livro. Agora, ó Camila, é muito importante a gente reconhecer essa criança interior, essa criança que muitas vezes está ferida. E por que é importante tanto a gente tentar se conectar com ela para que na fase adulta a gente não se veja no limbo da ansiedade, no limbo da depressão, no limbo de relacionamentos tóxicos? Que é importante nós conectarmos com a nossa criança interior, porque senão vamos agir de forma inconsciente, automática. E se o nosso automático que foi dado na infância não foi o melhor exemplo, as melhores crenças que essa criança vai perpetuar na vida adulta, você vai perpetuar aquilo de ruim. É o seu automático, é o que o seu corpo entende como familiar. Então, ele sempre, por mais que seja ruim, ele entende como familiar. A gente sempre busca o familiar. A gente sempre quer pertencer. Então, eu não consigo, é muito difícil a pessoa sair dessa dinâmica, sabe? Se ela não percebe, se ela não olha para a criança interior, se ela não vê esse pedaço dela, do que ficou faltando. É como que você vai arrumar aqui na frente se você não voltou e viu os cabinhos de trás de toda uma fiação, né? Não tem como. Você pode até fazer um remendo, mas sempre lá atrás vai ficar mandando alguns sinais e vai falhar todos os cabos. Então, por isso que é muito importante olhar para a criança, para sua criança interior. A criança interior é profundo, é aquele pedaço inicial, é o começo de tudo. São as crenças, é a base, é o que mantém, é o que vai mandando sinais para o que vai acontecer depois. Então, por mais que você não queira, você finge que não olha para a criança interior, ela existe. Só que se você não olhar, um monte de coisa que você está fazendo está dando errado e ruim, a maioria vai estar lá. Seja metade da raiz e a outra metade aconteceu depois na adolescência. Depois foi só piorando, mas sempre começa na infância, meio que uma reprodução assim, das coisas na sua vida. Complicado, né, gente? Porque na infância os pais ainda relutam em colocar o filho na terapia, a não ser que ele tenha passado por algo que eles acreditam que seja sério. Por exemplo, um trauma na escola, uma criança que sofreu abuso. Mas quando essa criança relata que ela se sente inferior, a primeira coisa que eles dizem é: isso vai passar, meu amor, não fica assim. Essa emoção da inferioridade, ela não é trabalhada. E essa inferioridade pode levar essa criança a uma adolescência conturbada. Não Sofrida, doída, não exatamente. acaba com a dor, né? Com o sentimento. Então, esses sinais de que a criança busca não só uma validação dos próprios sentimentos. Ou, tô aqui,
Eu tenho 5, 6 anos, mas eu tô sentindo. E hoje as crianças falam, né, Camila? Aham, Mamãe, tô eu triste, tô. tô É, brava. Acho é, bonitinho isso. Eu acho muito legal. Até falei isso esses tempos, que eu acho que foi com uma colega que eu vi a criança falando. Falei, nossa, que legal, eles falam, né, isso. Hoje tem livrinho que criança fala, estou muito triste. Era coisa que eu, na minha época de criança, não tinha. Pouco tempo atrás, nem é tanto tempo atrás, mas não existia esse tipo de coisa de falar de emoção, né? a gente não falava. Era engole o choro, segue adiante e um beijo, um abraço. Hoje as crianças, elas falam, olha, você para, por favor. Eu já vi em vídeo a criança falar, para, por favor, porque você está me deixando triste e eu não gosto de ficar triste. É só você jogar aí na rede social quantidade de criança expressando as suas dores emocionais. E aí sim entrar com um processo terapêutico para que ela lide com as emoções de maneira mais ampla e melhor, né? Solar Psicoterapia está falando a inadequação da infância persiste. Sim. É o que a gente disse. Se você não adequa aquilo, não elabora, não revê a crença. É claro que você citou os casos de abuso, que é mais extremo, mas até isso especialmente precisa. Mas tem coisas que parecem pequenas, assim, que aconteceram, mas é aquilo que está travando a sua vida hoje. Na adolescência, que está travando depois de adulto, até pessoa mais velha. Tem gente que tem emocional, né? De criança, assim, você olha e fala, nossa, é o mesmo recurso que minha filhinha usa, minha priminha usa. Exato. Quantas vezes a gente não olha aquele adulto e fala, gente, que adulto infantilizado, por que que tá agindo dessa maneira? Uhum. Por que que falou isso desse jeito? É bem complicado, né? E o pessoal que faz terapia, os próprios profissionais, a gente já tem mais uma facilidade de identificar por que que esses adultos agem assim. Na hora que você vê uma situação dessa, você fala, isso aí tem problema lá atrás não resolvido. Uhum. Vamos passar pano ou não? Primeira coisa que eu penso, tudo na infância que a gente não resolve, a gente leva para a fase adulta. E aí começa o processo terapêutico, né, gente? Ô, Camila, quais são aí os primeiros passos para se iniciar essa cura da criança interior? Eu, uma adulta, cheia de problemas emocionais, com rejeição, abandono, ansiedade, depressão e um combo cheio. Eu quero começar a me tratar. Eu não aguento mais sentir dor emocional, eu não aguento mais o meu corpo adoecer por conflitos que eu não consigo resolver sozinha. Por onde eu começo a lidar com essa criança interior para tentar me ajudar? Uhum. Geralmente é necessário um profissional mesmo, porque por mais que você pegue coisas, o profissional ele vai saber guiar. Então ele tem o entendimento de todo o desenvolvimento do ser humano, todas as coisas que às vezes você vai demorar para perceber, ele vai perceber antes. Então é essencial, porque você até consegue sozinho, mas é um processo mais dolorido, porque esse auxílio, por exemplo, você não teve na infância, às vezes agora você vai precisar desse auxílio, como se você fosse, mas um dentista, você não vai arrancar um dente sozinho, é isso que eu sempre digo, às vezes a psicologia, você vai precisar de alguém para arrancar o dente para você. Mas respondendo essa pergunta como inicia, né? Através dos emaranhamentos, né? Você vai percebendo ali por que que esse abandono, nossa, até hoje a pessoa carrega. E ela vai ter que fazer sentido para ela, que não é porque foi daquele jeito que deve ser agora. Não é porque doeu tanto que deve ser agora. Então você vai começar um trabalho de separação, porque senão a pessoa fica presa nessa dor, ela fica presa na criança ferida dela. Ela tá em a criança feliz, às vezes ela até esquece da parte da criança feliz, de tão presa na criança ferida que ela está. Então, falando nesses termos aqui, até do livro, né, ela vai abandonar certas crenças, ela vai entender certas ideias que fazem ela sofrer, ela vai olhar para essa dor mais de perto, para poder encarar, que às vezes é uma coisa que tenta fugir, mas não tem como. Por isso que vem a criança ferida tá dentro de você até hoje. Então você tem que olhar, sabe, para ela. Você tem que conversar, você tem que entender, você tem que transformar. Então algumas pessoas também acabam ficando com vício na dor, lembra que eu acabei de falar agora há pouco, que é familiar?
Então, eu até acostumei. Eu falo, a paciente que fala assim, eu sou ansiosa, a pessoa já não consegue, eu sou deprê, ela não consegue abandonar, tipo, ela não consegue transformar aquilo e querer. Ah, mas eu queria tanto ser assim, mas ela não faz algo, não tenta trabalhar para mudar. Porque essa dor é grande, mas tem como transformar. Várias pessoas são transformadas em cima disso. Então, os primeiros passos, às vezes, é com o profissional, é você entender, você olhar de perto, você não fugir, você não ter medo. Até cheguei a passar algumas atividadezinhas, tem várias atividadezinhas, porque cada pessoa é específico, né? Você vai entender a crença dela. Quais são as maiores crenças? Então, assim, uma crença de abandono. Logo, eu sempre vou ser abandonada. Aí que começa o erro. Eu fui abandonada na infância, doeu, beleza. Sempre vou ser abandonada? Não, até porque o futuro tá em branco. Então aí a pessoa acaba sofrendo por coisas que nem aconteceram. Que aí vem ali de tipo, do que vai acontecer, do que, sei lá, com pânico, nossa, que se eu passar por isso eu vou morrer. E são coisas, essas coisas já não são tão reais assim, às vezes, porque ainda nem aconteceram. Então você tá preso no trauma, entendeu? Aí que você vê que tem que voltar. Interessante isso, né? Essa ansiedade do que ainda não aconteceu. A pessoa ela está tão presa naquela situação traumática que ela não consegue olhar para frente. Ela está sempre ansiosa com o que vai acontecer, sendo que ainda não aconteceu. Será que eu serei rejeitada? Será que eu serei negligenciada? Será que eu vou por aqui? E aí, gente, nesse processo de cura, nesse processo terapêutico, existe uma chavinha que é essencial: o autoconhecimento. Uhum. O autoconhecimento, ele vai te mostrar exatamente quem você é. Se eu perguntar para vocês, e aí? Define aí para mim, por gentileza, quem é você? Você vai olhar para o teto, vai olhar para o lado, e vai falar assim, eu sou explosiva, eu sou antissocial. Tá, isso é o que as pessoas dizem de você. Eu quero saber quem é você. Você não sabe responder. Uhum. Você nunca parou para olhar para você. Uhum. Uhum. Vocês acham que isso não está na criança interior também, levando você para a fase adulta sem você saber o que é, do que você gosta? Você gosta de fazer o quê? Eu não sei, eu acho que de ouvir música. Eu gosto de ficar em casa. Uhum. Aí, como é que você identifica por que tá triste, por que tá feliz, se você não sabe nem o que você é? Você não tem o seu eu, você não tem noção do seu eu geral, nem da criança, de onde você veio. É meio que, tô vivendo aqui, tô indo. Se estiver feliz, tudo bem, ainda vai. Mas se estiver cheio de tropeços, aí. A Eufrásia está aqui. Geralmente é uma pergunta muito difícil. Falta de olhar para dentro. A gente não olha para dentro. E quando a gente cresce, é mais difícil ainda a gente olhar para dentro. Vocês conseguem perceber que nós somos um mutante do que os outros julgam, criticam e opinam? A gente nem sequer faz uma armadura para se proteger das críticas que vêm de uma pessoa que a gente nem conhece, por exemplo, mas que a gente se importa. A gente se importa com a opinião do outro, porque a gente não trabalha o autoconhecimento. A gente não sabe quem é a gente. Por que eu vou me desgastar emocionalmente com uma pessoa que eu não conheço, mas que está falando mal de mim lá do outro lado? Exatamente. Uhum. Saber avaliar, né? Saber, igual eu falei, a criança não sabe avaliar, ela só capta. Alguém falou que ela não é forte, que ela é fraca, que ela é burra, ela vai captar. O adulto, mas vale a pena mesmo? Você tá falando, vale a pena eu me desgastar com isso? Será que é bem isso? Você consegue raciocinar. Por isso que você precisa ajudar a sua criança, que vai mandar um monte de comando errado para você. Exatamente. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Nem tudo é culpa do que está lá atrás. Às vezes o processo traumático aconteceu recentemente.
E aí você precisa iniciar um novo ciclo terapêutico para lidar com aquilo. Senão esse trauma, há 30 anos mais na frente, vai te moldar uma outra pessoa. Vai A criar uma gente não nova. está livre de traumas. Uhum. E tá tudo bem, são crenças, são ideias muito profundas, assim. Por mais que elas doem. Então, se você ficar preso na ideia, você fica andando no mesmo círculo. Essa é a coisa, que a pessoa, nossa, está acontecendo a mesma coisa, mas ela não contribuiu para que a vida fosse diferente. Ela não quis ver coisa diferente. Ah, queria tanto. Mas quem disse que buscou? Quem disse que quando passou perto, aproveitou a oportunidade, entendeu? Quem disse que tentou mesmo? Porque ela quer ficar no familiar. Por isso que eu sempre digo também, eu acho que eu até postei esses dias, né? Algo parecido. O inconsciente, ele vai manter você fazendo aquilo que ele está acostumado. Então, se ele está acostumado a sentir ansiedade, ele vai manter você na ansiedade. Você consegue sair se você tiver uma consciência e um autoconhecimento. E aí você fala, pera, essa ansiedade precisa? Porque aí você analisa como adulto. Isso aqui era para ser assim? E aí você vai mudando a sua criança, você vai cuidando dela, você vai avisando ela, ô, não precisa não, tô vendo aqui, tá? Hoje eu consigo ver de uma outra forma. Eu não preciso. E aí você vai criando. É que esse processo ele é muito simbólico. Até o texto eu escrevi de forma muito simbólica. E depois que eu pensei, mas acredito que dê para entender. É simbólico que acontece, mas é a razão de tudo. Então é o motivo de todas as sensações e sentimentos. Então é simbólico no sentido que vemos, né? Sim. Tudo. E é importante a gente bater numa tecla também, quando a gente fala de criança interior, que os nossos traumas, conscientes ou não, eles são passados para gerações. Porque os ciclos, eles começam, terminam e vivenciam. Se você não se resolver, você provavelmente, na criação da tua filha, do teu filho, vai passar algo para eles que você herdou lá de trás. E eles vão passar para frente. E é um ciclo que não acaba mais. Então, resolver as dores emocionais não é só para você, é para o outro também, é para as tuas gerações que estão chegando. Imagina tua filha cometendo os mesmos erros, tua neta cometendo os mesmos erros, sofrendo. Eu conheço, gente, famílias com 3 gerações suicidas. Nossa, tem. Tem 3 gerações suicidas, tem 3 gerações alcoólatras que você vê álcool, aí você vê, vai em um, vai no outro, vai falar, gente, é da família. Tem coisas que são da família. E você querendo pertencer à família, você copia inconscientemente. Tipo assim, você não consegue, parece que é um negócio mais forte que você. Então, se a pessoa não tem uma ajuda, é perfeito isso que você acabou de falar, porque realmente é assim, é transgeracional. Você não está salvando só você. Você começa salvando você e a sua criança, que talvez seus pais não sabiam, então as coisas eles não podiam, não tinha essa noção que talvez a gente tenha hoje. Tá tudo bem, né? Assim, a gente, eles não é para culpar ninguém, é só pra gente ver que agora a gente tem o poder até de fazer diferente e salvar a gente e as próximas gerações, para quem tiver filhos, para quem, né, quiser ter, é maravilhoso. Salvar os amigos, né, salvar os parentes, dentro do possível. Exatamente. Aliás, vou até dar um spoiler aqui. Vai abrir um edital de como que esses vícios, o álcool principalmente, as pessoas usam para anestesiar as dores emocionais. Por que, que o álcool é tão usado? Você está triste, você bebe. Você está alegre, você bebe. Você ganhou na Mega Sena, você bebe. Você foi demitido, você bebe. Por que, que as drogas, né, anestesiam tanto as dores emocionais? Por que, que pessoas procuram tantas drogas, lícitas e ilícitas, para curarem, entre aspas, porque essas drogas vão anestesiar essa dor. Porque quando você volta ao normal, a dor está lá, te punindo e te maltratando. E a gente tem N casos sobre isso. Então, em breve, a gente vai ter um edital sobre isso. Tá ficando lindíssimo. Agora, essa questão dos pais, a Camila botou assim. Se você acha que não teve bons pais ou outras pessoas te fizeram mal, você deve libertá-los
agora. Escreva uma carta, jogue todos os sentimentos para fora e depois queime. Você já fez isso, Camila? Já, já fiz, já realizei isso também, né? Porque você deve libertá-los para não ficar dentro de você, né? Não é, porque eu vou ser gente boa com ele. Assim, claro que também para as pessoas não vale a pena você não deixar dominar você. Então, eu realizei essa atividade já também. Você É fez? Já fez? Se não, faça. queimar, não, mas eu escrevo no final do ano, eu rasgo, eu não queimo, não. Ah, Mas eu escrevo a listinha de tudo que eu conquistei de bom e de tudo que aconteceu de ruim. A de bom eu deixo guardadinha. Ruim eu rasgo que e é como legal. se acabou aquele ciclo, errei nisso, esse ano não vou errar mais desse jeito. Até porque a gente tem que errar de novo, né? Hum, E errar novamente. Então eu me dou a oportunidade de errar, só que de jeito diferente, não igual aquela, daquela vez que eu errei e aprendi a lição. Então tá tudo bem errar, tá, gente? é, Tá tá tudo tudo bem. bem. Tá tudo, a gente que erra, é a vida, as pessoas têm que entender esse processo, né? Que aí já vem, acaba com a autoestima, dá muita ansiedade, porque a pessoa fica se acabando, né? Mas é ótimo. Exatamente. Agora, tem uma expressão que você usa aqui que eu queria que você explicasse pra gente, sem dar muito spoiler, né? O que que é essa criança interna assustada que foi em caixa alta, assim, para chamar a atenção do leitor? Essa daqui, né, eu até. Hoje em dia eu não estou desenvolvendo tanto o curso, mas até eu que meio que criei, assim, eu nunca vi ela né, escrita dessa forma, mas eu achei uma forma de expressar, né? Porque a criança interna assustada seria uma subgrupo. Tipo, tem a criança interna ferida, ferida pode ser todas as dores e tal, em geral. E assustada, ela se remeteria a essa parte da ansiedade e da crise de pânico. Porque ela vive assustada, tipo assim, ela não acha que vai dar conta. Então seria uma criança, a sua parte criança que fica sendo ativada dentro de você, como se tudo fosse muito mais difícil. Eu tô assustada toda hora, para mim eu não dou conta, é muito difícil, é muito custoso, vai ser muito, nossa, não é para mim. Então assustada é bem para pegar a parte do paralelo com a crise de ansiedade e crise de pânico, porque a pânico ela só tem, né, que ela tem picos de 10 segundos e é mais assim, intensa, mas a ansiedade também dá uma crise similar, então serviria para as duas, porque é a parte sua que vive assustada, que acha que não vai dar conta, não vai conseguir, que vai ser muito, que tudo é difícil, que fica apavorada, sabe? Por algum motivo, provavelmente na infância, você não foi tão bem acolhido. Aí depois acontecem as retraumatizações. Às vezes a pessoa só era ansiosa e aconteceu um trauma com ela, alguma coisa. Aí ela vai lá, não é da infância exatamente esse trauma, mas ela já era um pouco ansiosa por causa de alguma outra coisa. Aí junta com essa outra coisa que aconteceu e ela fica com crise de pânico por algum outro motivo. Então, são essas variações que vão acontecendo. E essa criança, ela precisa ser olhada, ela tá assustada. Esse é um pedaço seu que tá apavorado. Ele precisa de alguém, por algum motivo, em algum momento, ele sentiu que foi cindido, que se sentiu atacado, sentiu que precisava de ajuda. E aí, quem melhor para ajudar do que a sua parte adulta? Porque a gente vai crescendo um pedaço aqui, né? Vai crescendo em um, só que esse aqui fica aqui. Se você não sabe dialogar as duas partes suas, se você não se conhece o que é do passado e hoje, fica meio que faltando. Uma hora isso aqui ativa, aqui eu sou super adulta, eu entendo o racional, mas o meu emocional não acompanha porque eu não tô trazendo. O meu emocional é a criança ferida, porque lá era só emoção, entendeu? Tinha zero razão. Então tudo que pegou lá, pegou. Chegou, viveu, viveu. Por isso que na infância é mais pesado as coisas que passam, porque elas vão gravar mais em você. Tipo, o que aconteceu, só emoção. Só recebi. Não E, analisei. e tem outra coisa, tá, gente? Na fase adulta, a gente tem muito essa mania de estar ferido e achar que o mundo nos deve alguma coisa. Uhum. E por conta disso, ter atitudes infantis.
aonde vocês magoam outras pessoas, aonde outras pessoas tentam se aproximar e você se afasta. O mundo não deve nada pra gente. A gente é adulto, a gente precisa lidar com as emoções de uma maneira coerente. E o primeiro caminho é se conscientizar que lá atrás, se você foi negligenciado, você precisa tratar essa negligência, que É. ela tem resultado na fase adulta. A tua ansiedade tem uma raiz. Se não foi na infância, foi na adolescência. Se não é na adolescência, é na fase adulta através de algo que você nem percebeu que vivenciou, mas está ali, latente. E a Camila diz o seguinte: a sua criança interna, ela grita por você. Hoje você já é um adulto. E os seus pais, muitas vezes, deram o melhor que eles conseguiram. E que eles davam conta. Ainda tem isso. Por isso que eu falo que o mundo não te deve nada. Você teve o que precisava ter, com os recursos que você tinha que ter, e o emocional você tem que Não trabalhar. adianta Não falar assim, agora adianta. já quebrou, né? É, Já foi, então já era. Não é bem assim, entendeu? exatamente. Hoje é com você, ou seja, chama a responsabilidade para você. Chega de dizer que a culpa por você estar vivendo um momento ruim é do outro, porque não é do outro, é seu, Não, que eu não busca dependo ajuda. do outro. Eu coloco no outro, e aí então eu não tenho poder nenhum. É tipo assim, é culpa do outro. Eu sempre tô terceirizando, colocando a culpa na pessoa. Eu não tenho. A minha vida eu dei na mão do outro? Peraí, como assim você deu a sua vida inteira? Ele tem tanto poder assim que você não pode fazer nada, né? É o que mais a gente vê. Ah, porque fulano é culpado por causa disso. Que fulano? Olha para você, um adulto funcional. Trabalha, faz, acontece. A responsabilidade é sua, não é do outro. Esquece. Ninguém te deve nada. Você tá onde você tá porque você quer estar. Porque na hora que a chave virar e você procurar ajuda emocional, as coisas vão caminhar. Não adianta, ai, porque o fulano. Olha o que você está guardando dentro de você que não te deixa caminhar. Então a culpa é sempre do outro. Você nunca tem responsabilidade, a culpa nunca é sua. Para de terceirizar. E mesmo Como a que Camila falou. fosse, né? Mesmo que fosse alguma culpa, eu tenho que deixar pra lá. Vamos supor que o outro fez algum mal intencional. Tudo bem, mas quando eu fico, eu dou poder, ele fica na minha cabeça 24 horas. É ele que domina a minha vida, é essa pessoa. É isso justamente que eu não quero pensar, que eu fico toda hora pensando. É o que eu mais odeio, é o que manda em mim. Porque eu fico isso. Esse que é o problema, né? Nem é de. Às vezes as pessoas fazem mal mesmo pra gente, às vezes é difícil. Mas você, a vida é sua. A partir de como você vai reagir, já viu essa frase? Não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você. E se você cria crenças limitantes, aí já era. Crenças. Exatamente. Se você os culpa inconsciente, fica preso no passado, naquela criança ferida. E aí a Camila dá algumas estratégias de cura emocional que a gente pode fazer e praticar. E vocês só vão saber que estratégias são essas se vocês lerem o livro que está na Wiclap e no site da Amazon, em formato físico ou digital. Criança Interior, tá? O arroba da Camila é psicóloga Dr. Camila Sanches, com Z no final, tá, gente? Já corre lá, já segue ela. Ela tem um material lindíssimo no feed. Ela tá em criança interior. Ela tá em aprenda a dizer não, que ajuda muito. Sim. E ela tá em TDAH. Então, 3 antologias aqui no canal que ela faz parte e que ela já veio conversar com a gente e vai voltar a temporada que vem.
Porque mesmo que seja para falar do mesmo assunto, eu quero Camila aqui Ah, conversando com a gente sobre saúde mental. Que delícia! Camila, tem algum filme, algum outro livro ou alguma coisa que você possa recomendar para os nossos seguidores, leitores, para eles entenderem mais sobre essa reconciliação com a criança interior? é isso aí, você pegou desprevenida, hein, agora. Sobre esse tema, eu tenho. Eu pensei em vários aqui, né? Tem o nosso, né, agora, que é esse aqui, né? O primeiro, number Sim. one, é a primeira recomendação. Já começa por aí, esses dois aqui, né? Essa daí, acho que eu até ficar devendo. Tô pensando aqui, eu pensei em outros filmes que tem mais, né, pra entender transgeracional. Só que eu não vou nem lembrar o nome do filme agora. É uma série, que é de uma mulher. Agora eu esqueci o nome, por isso que eu. Não, não tem Ah, problema. Depois ela vai botar nos comentários para criança vocês. Ah, interior. Exatamente com esse nome, eu não sei se é agora, como falando da criança interior, mas sobre os conceitos que envolvem a criança interior, crenças, pensamento automático, tudo que você vai sentindo, tem vários. Só não tô lembrando agora para falar o nome. Vou ficar devendo isso aí. Vou ter que voltar não para tem falar. problema. Isso eu lembro Tem, um, bastante, mas agora deu um branco aqui, ó. tem uma biografia, gente, daquela atriz americana, da Viola Davis, sei lá como é que se pronuncia o nome dela. Uhum. Ela conta a biografia dela. Maura, meu amor, pensei tanto em você, eu quero você essa temporada comigo. Eu vou te mandar mensagem. Tô com muita saudade. A Viola, ela escreveu uma biografia onde ela fala que a partir do momento que ela fez as pazes com a criança interior, a carreira dela deslanchou. A criança dela passou tanto perrengue na vida dela que quando ela estava adulta, ela não queria se reconciliar com aquela criança, mas aquela criança é que guiava ela no umbral mais pesado da vida. E ela reconheceu isso no final do livro, da biografia, onde ela diz para a criança: Você me perdoa por tudo que você passou. Você não merecia. Gente, é uma biografia lindíssima para vocês entenderem um pouco mais essa relação de cura com a criança interior. Leiam a biografia dela, vocês vão adorar. Não só dela, da Maria Callas, que tinha que se ressignificar o sentimento com a mãe, que veio da criança interior, que virou filme agora. A gente tem muito exemplo. Amy Winehouse é outra, se tivesse viva e estava arrebentando, mas por causa de uma criança interior, ela se perdeu na vida. Então é bem complicado. A gente está assim de exemplos para vocês entenderem. Lembrando que, ó, criança interior, um caminho de cura emocional. Camila, amei te rever, adorando você nas antologias. Só te agradecer por tudo. E volto sempre que quiser, tá? Ah, obrigada, eu que agradeço por poder participar aqui, é sempre muito bom. E em breve, né? Talvez eu participe de mais alguma, vamos ver, para poder continuar, né? Porque sempre ficou muito interessante, está muito bom, né? Então tá, obrigada também. Eu que adoro. Tá aí. Eu quero muito, eu quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois, que ficou aqui com a gente. Camila, a gente vai se falando. Tá bom. E ó, vou cobrar você a próxima temporada da gente falar, mesmo que tenhamos falado da outra antologia, para você voltar a falar sobre Aprenda a Dizer Não, tá? Aham. Porque deu para discorrer, tem assunto para horas, né? Que você falou, então. Então tá bom, muito Um obrigada. beijo, Tchau. gente!